Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Hoje falaremos dos processos de transferência de energia térmica, isto é, como que o calor se propaga de um corpo para o outro. Então, o assunto é basicamente propagação de calor. O calor pode se propagar de três formas: por condução, quando o calor é transferido pelas interações entre átomos e moléculas. O calor pode se propagar por convecção, quando o calor é transferido pelo transporte direto de massa. E o calor pode se propagar por radiação, quando o calor é transportado pelo espaço na forma de onda eletromagnética. Vamos discutir cada uma dessas formas. Em qualquer uma dessas três maneiras de propagação de calor, sempre vale a lei de Newton do resfriamento. O que diz essa lei, que foi uma consequência da observação direta feita por Newton? A lei do resfriamento de Newton diz que a velocidade de resfriamento de um corpo é aproximadamente proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e suas vizinhanças. Ou seja, dada um corpo, e aqui a vizinhança dele. O corpo está numa... Deixa eu apagar aqui e fazer isso numa tela. Então eu tenho aqui o corpo e aqui a vizinhança dele. O corpo está numa temperatura T1. A vizinhança numa temperatura T2. Vamos supor que T1 seja maior que T2. Então, o calor tende a se propagar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. Então, o corpo perde calor para sua vizinhança. A lei de resfriamento de Newton diz que a velocidade de resfriamento é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e a sua vizinhança. O que é a velocidade aqui de resfriamento? É como que a temperatura está variando no tempo. Então, isto é a lei de resfriamento de Newton. Todos os processos de propagação de calor, seja ele condução, convecção ou radiação, obedecem a essa lei. Processo de condução de calor. É o calor transferido de um corpo ao outro de molécula a molécula. Devido à agitação molecular, quando você encosta um corpo quente num corpo frio, o corpo quente, as moléculas estão mais agitadas e colidem com as moléculas do corpo frio, transferindo uma quantidade de movimento para essas moléculas, aumentando a agitação delas. Então, quanto maior o grau de agitação molecular, maior a temperatura. Aqui temos uma temperatura e uma agitação molecular. Aqui a agitação molecular é maior, a temperatura é maior. Aqui a agitação molecular é maior ainda, a temperatura é mais alta. Se eu encosto corpos de diferentes temperaturas, as colisões moleculares são passadas de um para o outro e o calor vai se propagando, porque a energia cinética média das moléculas do corpo está associada à temperatura delas, à temperatura do corpo. E com isso, temperatura aumentando, o calor vai se propagando. Tá aqui. Pega uma barra, coloca um termômetro, olha. Olha a agitação. Conforme eu ponho fogo, eu aumento a agitação. Olha o calor se propagando de uma molécula. Essa é a transferência de calor por condução. E a temperatura que sobe, ó. De novo, olha aqui, ó. Que tá 20 graus Celsius. Vai ligar a chama aqui. O calor vai se propagando daqui para cá. Então, olha a propagação por condução. Energia vai sendo transmitida de molécula a molécula. Um experimento clássico. Se você pegar uma barra, colocar parafina derretida, que pingos de vela derretido, e deixa eles endurecerem,
Aí quando você põe um fogo numa extremidade, o calor vai se propagando, ele vai derretendo um por um em ordem, ó, porque o calor vai se propagando da esquerda para a direita, de molécula a molécula. Esse é o fenômeno de condução. Para que ocorra condução, tem que ter contato. A condução de calor ocorre entre sólidos. Então, olha, imagine que eu tenha um corpo aqui numa temperatura mais alta, chama de TH, que é a temperatura da fonte quente. E aqui um corpo mais frio. E eu conecto os dois. Conecto por um cilindro de comprimento L e área de secção transversal A. É natural que o calor se propague do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o fluxo de calor ocorre daqui para cá. Então, eu vou ter um fluxo de calor. Fluxo de calor eu vou representar pela letra grega φ. E o que é o fluxo de calor? É a variação da quantidade de calor num dado intervalo de tempo. Então, fluxo de calor é variação da quantidade de calor num dado intervalo de tempo. Bom, mas calor é medido em joule. E tempo em segundo, o fluxo de calor é medido em joule por segundo, que é o watt. E o watt é a unidade de potência. Então, o fluxo de calor nada mais é do que a potência térmica transferida. É a potência com que o calor é transferido de um corpo para o outro. Então, fluxo de calor ΔQ sobre ΔT. Variação da quantidade de calor no tempo. Bom, um grande estudioso dos processos de condução de calor foi o físico e matemático Joseph Fourier. Fourier, ele vai fazer uma análise e uma descrição analítica de como que o calor é transferido de um corpo para o outro no processo de condução. A gente não vai entrar nessa análise, que ela é bastante profunda, mas vamos simplesmente sintetizar a ideia de Fourier, que é conhecida como lei de Fourier. Veja, o fluxo de calor se propaga do corpo quente para o corpo frio, ele tem que atravessar essa área de secção transversal. Quanto maior for a área de secção transversal do corpo, mais calor atravessa ali. Portanto, o fluxo térmico é diretamente proporcional à área de secção transversal do corpo. Bom, mas é claro que mais calor vai atravessar esse sistema quanto maior for a diferença de temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é proporcional à diferença de temperatura. E mais difícil vai ser o calor se propagar quanto mais comprido for esse cilindro aqui, quanto maior o comprimento dele, o L. Ou seja, o fluxo de calor vai ser inversamente proporcional ao comprimento do cilindro. Bom, grandezas proporcionais. Se uma grandeza é proporcional a várias outras, então esta grandeza é proporcional ao produto de todas as outras. Então, o fluxo de calor é proporcional à área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento. Grandezas diretamente proporcionais, eu posso igualá-las, desde que surja uma constante. Essa constante eu vou chamar de K. E essa constante ela é conhecida como condutibilidade térmica. Constante de condutibilidade térmica. E o fluxo de calor fica escrito como sendo a constante de condutibilidade térmica vezes a área de secção transversal do corpo vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento do corpo. Esta é a chamada lei de Fourier.
Ixi, deu uma travada aqui. Vamos ver. Tá aqui. Bom, se o fluxo ele é igual a constante de condutibilidade a ΔT sobre L, então isolando o K daqui, a condutibilidade térmica vai ser o fluxo vezes o comprimento, dividido pela área vezes a diferença de temperatura. Esses valores são medidos de condutibilidade térmica. Então, para cada material, a condutibilidade térmica assume um valor. E ela é medida em unidades de fluxo, que é o watt, vezes metro, dividido por metro quadrado, vezes Kelvin ou graus Celsius, tanto faz, porque a variação é a mesma. Ora, mas aqui com aqui cancela. Isso aqui é medido, então, em watt por metro graus Celsius ou watt por metro Kelvin. Essa é a unidade de condutibilidade térmica. Aqui uma tabela com os valores medidos a 25 graus Celsius para diversos materiais. Mede-se a condutibilidade térmica. O alumínio tem condutibilidade 238 watts por metro graus Celsius. O chumbo, 34,7. Veja, quem tem maior condutibilidade térmica, quer dizer que conduz mais calor. Então, entre o alumínio e o chumbo, o alumínio tem maior condutibilidade térmica. Portanto, o alumínio conduz mais o calor, mais facilmente. Veja, se você está numa sala há bastante tempo, você está em equilíbrio térmico com aquela sala. Você não, um objeto, né? Você tem a temperatura de 37 graus Celsius. Mas imagina que uma chapa de metal ou um molho de chaves está em cima de uma mesa há 1 hora. Então já houve tempo dele atingir o equilíbrio térmico com a sala. Imagina que esteja um dia quente, sei lá, 35 graus Celsius, muito quente. Você vai e pega a chave. Quando você toca no metal, você sente frio. Por que você sente o metal frio? Ele não está na mesma temperatura da sala? Tá. Mas imagina que a chave seja feita de alumínio. É uma chave de alumínio. A condutibilidade térmica do alumínio é muito alta comparada com a condutibilidade térmica de outro material. Por exemplo, vamos pegar uma borracha. Rubber aqui é borracha. A borracha, a condutibilidade térmica é 0,2. Se eu seguro uma borracha, eu não sinto a borracha fria. Mas se eu seguro uma peça de alumínio, eu sinto ela fria. Só que as duas estão à mesma temperatura. Por que eu sinto diferente? Porque como a condutibilidade do alumínio é alta comparada com a da borracha, ele rouba calor mais rapidamente da minha mão. Então eu sinto frio, porque a velocidade com que ele troca calor é mais rápida. Mas ele está à mesma temperatura da borracha, sim. A borracha vai demorar para trocar calor. Está travado. O que está acontecendo? Olha, o fluxo é Ka ΔT sobre L. Então, quem é ΔT? LKA vezes o fluxo. Repara que esta equação, quem causa a existência do fluxo é a diferença de temperatura. O L é constante, o K é constante e a área é constante. Isso mostra que a variação de temperatura é proporcional ao fluxo. E quem causa o fluxo é a variação de temperatura. Então a gente pode comparar isso aqui com aquela lei da eletricidade. U igual a R vezes I.
Quem é U? É a diferença de potencial elétrico. Ela que causa a corrente. Aqui é a diferença de temperatura que causa o fluxo. O que é o fluxo? Fluxo nada mais é que uma corrente térmica passando de um lado para o outro. Então, essa equação se assemelha no comportamento bastante com essa equação aqui, que é a lei de Ohm. Lá da eletricidade. Só que este parâmetro é a resistência elétrica. Esse parâmetro é o inverso da condutibilidade. Portanto, o inverso da condutibilidade está associado com uma certa resistência. Se a gente lembrar da lei de Ohm, U igual a R vezes I. E quem é R? É L, é Rho, L sobre A. Repara aqui, com LK sobre A. Ó, L sobre A aqui é igual nos dois. O que mostra, o que muda é esse parâmetro aqui. Mas o inverso da... Quanto maior a condutividade, mais difícil vai ser para transportar calor. Então, isso aqui faz um papel de resistência. É uma resistência térmica. Então, eu posso escrever esse L sobre K como R. E isso aqui eu vou chamar de resistência térmica. E eu posso escrever que ΔT é R vezes φ. Isso é conhecido como lei de Ohm para a condução do calor. Lei de Ohm para a condução. Ou seja, ela obedece como se fosse a lei de Ohm da eletricidade. Só que na eletricidade é um fluxo de elétrons. Aqui é um fluxo de calor. Quem causa a corrente elétrica é a diferença de potencial elétrico. Quem causa a corrente térmica, que o fluxo, é a diferença de temperatura. Esta é a lei de Ohm para a condução de calor. Se o calor, o fluxo, obedece uma lei de Ohm, então eu posso colocar corpos trocando calor em série ou em paralelo, como a gente fazia com resistores. Vamos ver a condução de calor em série. Vamos analisar a lei de Ohm nesse caso. Repara que eu tenho um corpo de uma temperatura T1 e aqui um outro corpo numa temperatura T3. Eu encosto um no outro. Tem uma interface. A interface não está nem na temperatura T1 e nem na T3. Ela é um meio termo. Então, eu tenho isto aqui, que a temperatura T1 é maior que a temperatura da interface e a temperatura da interface é maior que T3. Então, o fluxo de calor se propaga daqui para cá. Aplicando a lei de Ohm, ΔT igual a R vezes φ. Mas eu vou aplicar esta lei de Ohm para cada material. Então, vou aplicar para o corpo quente, que tem uma temperatura T1, T2. E depois para o corpo mais frio, que tem temperatura T2, T3. Para o primeiro corpo, este aqui é o primeiro corpo. E esse é o segundo. Então, para o primeiro corpo, a diferença de temperatura é sempre a temperatura maior menos a menor, senão não tem fluxo. Então, vai ser T1 menos T2. É R1 φ. R1 é a resistência térmica do primeiro corpo. É quanto o primeiro corpo resiste. O fluxo é o mesmo para os dois corpos. É um fluxo só. Agora, eu vou aplicar a lei de Ohm para o segundo corpo, com temperaturas entre T2 e T3. Então, a diferença de temperatura é T2 menos T3, que é igual a R2 φ. R2, a resistência do segundo corpo. Ora, se eu somar essas duas equações aqui, se eu somar
essas duas equações, isso aqui vai me dar, ó, menos T2 mais T2 cancela, ficou T1 menos T3, o φ é o mesmo, ponho em evidência, R1 mais R2 φ. Ora, mas quem é T1 menos T3? É a diferença de temperatura entre o final e o inicial dos dois corpos. Ou seja, é como se aquilo fosse um corpo só. Vou chamar de ΔT, T1 menos T3. Isso vai me dar uma resistência, que é uma resistência que equivale a dos dois corpos, que eu vou chamar de resistência equivalente vezes φ. Ora, mas quem é então a resistência equivalente? R1 mais R2. Ou seja, a resistência térmica equivalente de dois corpos colocados em série, um na sequência do outro, é a resistência do primeiro corpo mais a resistência do segundo corpo. Ah, professor, e se eu tivesse colocado 10 corpos em série? Então, assim, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui T1, T2, T3, T4, T5, aqui R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Quem é a resistência equivalente? A resistência equivalente vai ser a soma das resistências. Igualzinho a gente via em eletricidade, só que lá para resistores, aqui para resistência térmica. Então, a resistência equivalente de um conjunto de materiais em série trocando calor é o somatório em I das resistências existentes ali. Qual é a unidade de resistência elétrica? Ó, resistência elétrica é comprimento por condutividade vezes área. Então, a resistência elétrica vai ser metro, condutividade é watt por a condutividade era watt por metro grau Celsius vezes a área que é metro quadrado. Ó, metro quadrado, vamos pôr Kelvin, que vamos usar sistema internacional. Então aqui é Kelvin, aqui a área é metro quadrado. Corta, 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 isso aqui dá Kelvin por watt. Então a resistência térmica ela é medida em Kelvin por watt. E a resistência em série é a soma das resistências. E se eu colocar corpos em paralelo? Por exemplo, aqui eu tenho uma fonte quente de temperatura T1, uma fonte fria de temperatura T2, aqui eu tenho dois corpos paralelos. Ou seja, o fluxo caminha por aqui e por aqui. Então eu tenho fluxo para cá e fluxo para cá. Materiais diferentes vão ter resistências térmicas diferentes. Como é que eu calculo a resistência equivalente desse sistema? Bom, ΔT total, a diferença de temperatura total é a resistência equivalente vezes o fluxo total. Veja, mas tanto o R1 quanto o R2 estão sob a mesma diferença de temperatura. Fluxo total vai ser ΔT total sobre a resistência equivalente. Mas quem é o fluxo total? Uma parte do fluxo vem por aqui, a outra vem por aqui. Se eu chamar aqui de φ1 e aqui de φ2, o fluxo total vai ser a soma dos fluxos, que é o que está aqui.
Bom, mas quem é o fluxo total? É ΔT sobre a resistência equivalente. Quem é o fluxo φ1? É ΔT, que é o mesmo para todos os corpos, sobre R1. Quem é o fluxo φ2? É ΔT, que é o mesmo para os dois corpos, sobre R2. Colocando aqui, ó, eu vou ter isso. Ó, ΔT é o mesmo, pode cortar. Então, isso aqui vai dar que 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tiver vários corpos em paralelo conduzindo calor, é só fazer 1 sobre resistência equivalente é o somatório de 1 sobre RI. É só fazer. E é a mesma equação que se usa lá em resistores em paralelo. Só que aqui para sistemas térmicos. Olha esse problema. Duas barras metálicas, cada qual com 5 centímetros de comprimento e secção reta retangular de 2 centímetros por 3 centímetros, estão montadas entre duas paredes, uma mantida 100 graus Celsius e outra 0 graus Celsius, conforme a figura. Uma barra é de chumbo e a outra é de prata. Calcular, item A, a corrente térmica através da barra e item B, a temperatura na superfície de contato das duas barras. Veja, eu tenho uma barra de chumbo e uma de prata. Elas têm o mesmo tamanho, a mesma área de secção transversal, 2 centímetros por 3 centímetros. Cada uma delas tem 5 centímetros de comprimento. Só que essa está em contato com uma fonte de 100 graus Celsius, essa com 0. Então, como aqui a fonte quente, o calor se propaga do quente para o frio. Elas estão em série, uma conectada à outra. Então, o fluxo de calor é o mesmo para as duas. Mas a diferença de temperatura, não. Aqui, ó, nessa interface aqui, ó, eu vou ter uma temperatura aí. Vou ter uma temperatura aqui, ó. Ele quer que você descubra quanto vale essa temperatura e qual a corrente térmica. A corrente térmica é o fluxo. Então vamos resolver. Bom, se eles estão em série, a resistência equivalente é a resistência do chumbo mais a da prata. Como que eu calculo a resistência do chumbo? É o comprimento dividido pela condutibilidade do chumbo vezes a área. O comprimento do chumbo é 5 centímetros. Então é 5, 10 a menos 2. A condutibilidade térmica do chumbo eu pego na tabela que a gente viu. Se você olhar na tabela é 34,7. E a área aqui é 2 por 3. 2 vezes 3 dão 6 centímetros quadrados. Passa para metro, 6, 10 a menos 4. A resistência térmica do chumbo é de 2,40 Kelvin por watt. Tá aí. A resistência térmica da prata é o comprimento do bloco de prata pela condutividade térmica da prata e área. O comprimento é o mesmo, 5, 10 a menos 2. A condutividade da prata é 427. Como que eu sei disso? Peguei lá da tabela. Vamos conferir? Só voltar rapidinho para conferir. Está travando o computador hoje.
Tá aqui, condutividade da prata. Silver é prata, ó, 427 e o chumbo 34,7, ó, tá vendo? São esses dois. LED aqui é chumbo. Então, voltando para o problema. Só um tempinho porque tá bem lerdo hoje. Tá travando tudo. Então tá aqui a condutividade da prata. 427 vezes a área, são 6 centímetros quadrados, 6 10 a menos 4 metros quadrados. Fazendo a conta, a resistência térmica da prata é de 0,195 kelvins por watt. Então, somando a resistência térmica do chumbo com a prata, dá a resistência equivalente. 2,40 mais 0,195 dá 2,595 kelvins por watt. Olha, o ΔT total é a resistência equivalente vezes o fluxo. Então, o fluxo é a diferença de temperatura total pela resistência equivalente. A diferença de temperatura é 100 graus Celsius menos zero. Resistência equivalente é 2,595. Professor, isso aqui não tem que estar em Kelvin? Lembre-se, variação em graus Celsius é equivalente a variação em Kelvin. Então, não preciso converter nada, vai dar o mesmo resultado. Então, 100 menos 0 dá 100, dividido por 2,595. Eu estou considerando que aqui a variação vai ser Kelvin, hein? Porque elas são iguais. Então, o fluxo dá 38,54 watts. Então, o item A, corrente térmica, é o fluxo. Calculamos, é o mesmo para as duas. Item B. A ΔT do chumbo é a resistência do chumbo vezes o fluxo. Então, quem é o ΔT do chumbo? É a diferença de temperatura entre este ponto e este ponto. Bom, essa aqui é a temperatura da fonte quente. Essa é a temperatura da interface. Então, a temperatura da fonte quente menos a temperatura da interface é igual à resistência do chumbo vezes o fluxo. Daqui eu tiro que a temperatura da interface é a temperatura da fonte quente menos a resistência do chumbo vezes o fluxo. Então, a temperatura da interface vai ser temperatura da fonte quente. Aqui eu tenho que converter, que não é variação. É 100 graus Celsius mais 273. Menos a resistência do chumbo, que é 2,40, vezes o fluxo que nós calculamos, que é 38,54. A temperatura na interface entre o chumbo e a prata é de 280,5 Kelvin. Tá aí. Olha esse outro problema. Duas barras metálicas do problema anterior, as mesmas, estão montadas em paralelo conforme a figura. Então tem os mesmos tamanhos. 2 por 3, 5 centímetros cada uma. Calcular a corrente térmica em cada barra e a resistência térmica equivalente desta montagem. Só que agora em paralelo. Bom, vamos fazer o item A. Corrente térmica em cada barra. Na barra de chumbo, eu vou usar a lei de Ohm ali. ΔT para o chumbo é igual a resistência do chumbo vezes o fluxo
do chumbo. Então, o fluxo do chumbo é igual a ΔT do chumbo sobre a resistência do chumbo, que é o que está aqui. Fluxo do chumbo, ΔT, é 100 menos 0, variação em Celsius é igual em Kelvin, dividido pela resistência do chumbo, que nós calculamos no item anterior, é 2,40. O fluxo no chumbo dá 41,67 watts. O fluxo na prata é a mesma coisa, só que é o ΔT da prata pela resistência da prata. ΔT da prata é o mesmo, porque está em paralelo, é 100 menos 0. Sobre a resistência da prata deu 0,195. O fluxo na prata é 512,82 watts. Então o item A está feito. Calculamos a corrente térmica, ou seja, o fluxo nos dois blocos. Agora, no item B, ele quer a resistência térmica equivalente. Então, a resistência térmica equivalente, por ser em paralelo, é uma associação em paralelo. 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre a resistência do chumbo mais 1 sobre a resistência da prata. 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre 2,40 mais 1 sobre 0,195. Calcula o mínimo aqui, soma essas frações, isola a resistência equivalente, ela dá 0,180 Kelvin por watt. 0,180 Kelvin por watt. Tá aí. Ixi, travou. Era só um minutinho, o pessoal que tá travado aqui. Vamos lá. Pessoal, no processo de condução, principalmente quando é aplicado à construção civil, para condução de calor, o pessoal define uma coisa chamada fator R, ou número R. Esse fator R corresponde à resistência térmica por unidade de condutividade elétrica. Então, muitos materiais de construção, no Brasil não é tão comum que aqui não neva, assim, quando neva é esporadicamente na montanha lá em Santa Catarina ou coisa do tipo. Mas para quem vive na neve, tem que construir forro térmico para as casas. Então, você vai nas casas de material de construção e tem uma tabela de fator R para comprar esses materiais. Então, o fator R corresponde à resistência térmica por unidade de condutividade elétrica por uma dada espessura do material. O fator R, ele é calculado assim: RF é a espessura do material dividido pela condutividade térmica. É a espessura por condutividade térmica. E isto aqui é equivalente à resistência térmica vezes a área do material. E por isso aqui ser proporcional à resistência, vale a resistência equivalente do fator F também. O fator F equivalente em série é a soma dos fatores F. Aqui uma tabela de materiais de construção e os fatores F. O fator F, ele é dado, a unidade dele, geralmente, no sistema inglês, pois essas tabelas geralmente são do sistema inglês, ela é dada em pé quadrado, vezes hora, vezes grau Fahrenheit, por BTU. BTU
é unidade térmica britânica de energia, tá? Então, são unidades que a gente não usa muito aqui, mas dá para converter para o sistema internacional. Aqui, uma tabela, por exemplo, de materiais de construção. Gesso, desses que a gente põe para fazer o estuque, tá? Um gesso de espessura 0,37 polegadas, aqui é polegada, ele tem um fator R de 0,32. Plywood aqui são aqueles pinhos, a madeira de pinho, tá? Tem aqui 0,62, meia polegada. Tile aqui é azulejo, tá? Tem meio de fator R. Quanto maior esse fator R, mais ele isola você do calor. Aqui, manta asfáltica, ó. Asphalt shingles, aqui é manta asfáltica. Tem fator R 0,44 e assim por diante. Olha um problema envolvendo o fator R. Um telhado de 60 pés por 20 pés é feito de chapa de pinho, de 1 polegada, coberta por chapas de madeira asfáltica. Item A. Desprezando a superposição das chapas de madeira, qual a taxa de condução de calor através do telhado quando a temperatura no interior da edificação for de 70 graus Fahrenheit e no exterior 40 graus Fahrenheit? Item B. Calcular a taxa de condução de calor se na cobertura anterior forem superpostas 2 polegadas de isolamento especial para telhados. Então, vamos ver, começando pelo item A. Bom, o fluxo de calor no telhado é Ka ΔT sobre L. E o fator R é a espessura do material por K. E o fluxo, então ele pode ser entendido. Ó, aqui L, a gente fala em comprimento, mas dependendo de se olha a espessura. Quando você põe no telhado, está sendo a profundidade, a espessura. Se o RF é L sobre K, então L é RF vezes K. Se eu colocar RF vezes K aqui, ó, o K cancela, o fluxo fica área ΔT sobre o fator R. Ó. Quem é o fluxo total? É a área ΔT sobre o fator R equivalente. Fator R equivalente, como isso aqui é chapa de pinho com manta asfáltica, ele é o fator R da chapa de pinho com o fator R da manta asfáltica. Quanto que vale o fator R da chapa de pinho? Vai lá na tabela. Na tabela, deixa eu voltar na tabela aqui. Ele trava toda hora que vai voltar. Ó, chapa de pinho, o fator R é 0,62 para meia polegada. Deixa ele processar aqui para virar a tela. Então ele é 0,62 para meia polegada. Como é que eu tenho 1 polegada, eu tenho o dobro daquele fator. Então é 2 vezes 0,62, que dá 1,24 pé quadrado, hora grau Fahrenheit por BTU. O fator F da manta térmica, ele é da manta asfáltica. Manta, quando se fala manta, ela é uma camada muito fina, não leva em conta a espessura. Se for na tabela, é 0,44 pé quadrado, hora grau Fahrenheit por BTU. Opa, vamos. Então, se o fluxo é dado por isso, quem é o fator R equivalente? É a soma dos dois fatores, 1,24 mais 0,44. O fator R equivalente dá 1,68. Se eu substituir aqui, ó, quem é a área?
60 pés por 20 pés, é 60 vezes 20. Quem é a diferença de temperatura? Um lado é 70 graus Fahrenheit e outro é 40. Então é 70 menos 40 graus Fahrenheit. E aqui vai ser 1,68 P quadrado hora grau Fahrenheit por BTU. Fazendo essa conta, isso aqui dá 21.428,6 BTU por hora. BTU, unidade de energia. Quanto de energia está fluindo por hora? Então, isto equivale ao fluxo total. Agora, vamos para o item B. No item B, ele está querendo que a gente calcule a condução de calor se a cobertura anterior forem superpostas 2 polegadas de isolamento. 2 polegadas de isolamento vai dar... Ele está processando aqui ainda. Então, olha, se eu vou ter 2 polegadas de isolamento especial, eu vou ter 2 vezes 2,8. Volta aqui, deixa ele voltar um pouquinho, só que ele está travando tudo hoje. Qual é o fator R do isolamento aqui? – 1,24064. Então, isso aqui vai dar, olha, 2 vezes o fator que você tinha antes, que é 2,8. Que dá 5,6 P quadrado hora grau Fahrenheit por BTU. Olha, então, agora eu vou dobrar isso aqui, deu isso, eu tenho que somar com o que eu tinha antes. Porque antes... Deixa eu só pegar, estou achando que o valor aqui eu copiei errado, hein? Deixa eu só ver quanto que dá. Eu tenho 2 polegadas de isolamento especial. Ah, peraí, isolamento especial, eu tenho que olhar na tabela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para conferir. Isolamento especial. Aqui, ó, isolamento especial, que é esse aqui, ó, roof, isolamento de telhado. 1 polegada dá 2,8. 1 polegada dá 2,8. Então, deixa eu só virar a tela aqui. Lá eu tenho 2 polegadas, então tem que ter 2,8. Espera aí que tá travado de novo. Então, olha, não, é na outra tela ainda. Então, para 1 polegada é 2,8. Tem 2 polegadas é o dobro, dá 5,6. Quem é agora o fator equivalente? É 1,68 que eu tinha, mais os 5,6 que eu estou colocando em camada, eles vão ficando em série, um com o outro. Então, eu somo. Dá 7,68. O fluxo é A delta T sobre o fator R. Vai ser 60 por 20, 70 menos 40 por 7,68. O fluxo dá 4.687,5 BTU por hora. Tá aí. Só para se ter uma ideia, 1 BTU, que é a unidade térmica britânica, ele vale 1055,06 joules. Então, se você quiser converter em joule por hora, é só multiplicar por isso. Bom, falamos da condução de calor. Vamos falar agora do processo de convecção.
que é convecção? Corresponde ao transporte de energia térmica pela movimentação do próprio meio. Quando você põe água para fazer café, você vai ver que começam a formar bolhas que sobem aqui. O que acontece? A bolha que está em contato com o fundo da vasilha, ela recebe calor primeiro da chama, porque ela está mais perto da chama. E ao receber calor, ela dilata. Ao dilatar, diminui sua densidade, ela fica mais leve. E ao ficar mais leve, ela sobe. Então a bolha sobe. Claro que se a bolha subiu, porque ela estava quente e leve, ficou um buraco aqui. Uma bolha mais fria entra nesse buraco para preenchê-lo. Aí, quando ela esquentar, ela dilata, fica leve e sobe. Então você vai ter neste processo uma corrente. O que é quente sobe e o que for frio desce. Isso é chamado corrente de convecção. Corrente de convecção. O que é frio? O que é quente sobe, o que é frio desce. É a própria transferência de massa que leva o calor junto. Então, na convecção, é o transporte de matéria que leva o calor junto com ele. Então, convecção corresponde à transferência de calor por transporte de matéria, devido à movimentação do próprio meio. A convecção ocorre em fluidos. A convecção ocorre em fluidos. Não ocorre em sólido. Sólido não sofre convecção. Sólido sofre o processo de condução de calor. Fluidos sofrem convecção. Aqui a gente está vendo um becker com água sendo aquecido numa tela de amianto por um bico de Bunsen. A água quente sobe, a água fria desce, começa a gerar uma corrente de convecção aqui, ó. A parte superior do manto, ela é líquida e quente. O calor, por ele ser líquido, a parte mais quente vem até a superfície. E a parte mais forma correntes de convecção. Essas correntes, atritando com a crosta terrestre, faz com que aplique uma força tangencial às placas continentais. Então surge uma força tangencial às placas continentais aqui, ó. E estas forças são responsáveis pelo movimento dos continentes, a chamada deriva continental. É um processo. Aqui estamos vendo nessa foto uma coisa muito quente colocada dentro d'água. Onde ela aquece a água fica quente, dilata, fica leve e sobe. E a água fria preenche. Aqui nós vemos correntes de convecção. Um aparelho de ar-condicionado funciona por meio de correntes de convecção. Por quê? O que ele faz? Ele tem um sistema de refrigeração interna. Um aparelho de ar-condicionado, ele tem um sistema com um motor, ele é uma máquina térmica, ele é um refrigerador. O que ele faz? Ele absorve o ar quente, ou melhor dizendo, ele absorve o ar. O ar entra aqui. O ar vai passar por dentro desse aparelho de ar-condicionado. Esse ar passa lá por dentro e lá dentro ele é resfriado. E aí
esse ar é resfriado e é devolvido para a sala, jogado de volta. Esse ar vai ser devolvido de volta para a sala. Como esse ar foi resfriado, o ar frio ele é mais denso, então ele é mais pesado, ele desce. Então o ar frio desce. Se o ar frio desce, onde ele estava ficou um buraco. O ar quente, que é mais leve, sobe preenchendo aquele buraco. Sobe preenchendo aquele buraco, formando corrente de convecção. O ar quente, ao subir, o ar-condicionado chupa ele, resfria e devolve para a sala. E assim sucessivamente. O mesmo ocorre numa geladeira. Por que nas geladeiras mais antigas, nas modernas não, que ela tem uma ventoinha que força o sistema. Mas nas geladeiras mais antigas, por que o congelador fica em cima? Simples, porque o congelador é a parte mais fria da geladeira. O ar quente tende a subir. Então o ar que está dentro da geladeira que é quente, ele tende a subir. Então o ar quente sobe. O ar quente subindo, em contato com o refrigerador aqui, ele esfria e aí ele desce. Esse é o ar frio. Enquanto isso, o outro ar quente sobe. Você faz a circulação de ar frio dentro da geladeira, mantendo os alimentos com uma temperatura mais baixa, de maneira mais uniforme. Processos de convecção. Só um minutinho que está travado aqui. A convecção transfere energia mais rapidamente que o processo de condução, devido ao movimento do fluido. Lembrando que a convecção ocorre basicamente com fluido. Então, a transferência de calor na convecção é mais rápida do que na condução. O movimento de transferência de calor na convecção ele pode ser natural ou forçado. Quando ele é natural, o agente causador é um agente do meio, dos próprios sistema. Desculpa, falar meio é equivocado. Do próprio sistema. Normalmente, a gravidade faz o papel, porque a gravidade puxa o corpo para baixo. A tendência, ela força tudo, quanto mais pesado o corpo, mais para baixo ele vai. O ar frio, sendo mais pesado, ele tende a descer pela gravidade. O ar quente mais leve sobe para preencher esse buraco. Então, a convecção natural, o agente causador, pode ser a própria gravidade. Mas existe a convecção forçada, que o agente causador ele é externo ao sistema. Por exemplo, um vento. Um vento força o sistema a sofrer convecção. Então, a convecção, ela depende do coeficiente de dilatação do fluido e da viscosidade do fluido, que são parâmetros não tão fáceis de trabalhar quando você tem que efetuar operações que envolvem esses parâmetros, ou quantificar como que isso varia no meio. Então, calcular a convecção é muito mais complicado. A convecção natural, o que a gente mostra é que o fluxo de calor na convecção natural, ele é proporcional à diferença de temperatura elevada a 1,25. E a convecção forçada, o fluxo de calor é proporcional à diferença de temperatura, dado pela lei do resfriamento de Newton. Mas a constante de proporcionalidade que depende de fatores como o coeficiente de dilatação do fluido, como a viscosidade do fluido, então é mais difícil a gente trabalhar com esses processos aqui e parametrizar a constante de proporcionalidade.
Veja, a convecção ela é responsável por muitas coisas. Nós já estudamos, já falamos do caso por que forma brisa marítima. É a areia do solo, o calor específico da areia da praia e o calor específico da água do mar que vai conduzir calor de forma diferente pro ar, gerando correntes de convecção. A corrente de convecção é responsável pelas correntes de vento no planeta Terra. Nós estamos hoje... que dia que é hoje? 27, 28? Deixa eu ver aqui. Hoje é 29 de julho. 29 de julho de 2021. Nós estamos recebendo aqui na região sudeste do Brasil uma grande massa de ar frio. Ué, por que esfriou aqui? Porque uma massa de ar foi transferida da Antártica para cá. Então, esse é um processo de convecção. As temperaturas do planeta variam por correntes de vento. As temperaturas do oceano também. Dentro do oceano também existem correntes de convecção. Enfim, isso é necessário para a manutenção da vida no planeta. Então, a corrente de convecção é muito importante. Transferência de calor por radiação. Todo mundo que já ficou perto de uma fogueira já sentiu o calor. Quanto mais você aproxima, mais esquenta, chega a arder a pele. Muitos acham que é o ar que está quente que esquenta você. Não. O ar quente, ele sobe por convecção, ele fica leve. O ar quente sobe. O ar quente não fica aqui. O ar quente, ele não fica aqui, ele vai para o alto. E o ar frio se movimenta em direção à fogueira para preencher o buraco. Então o ar frio se movimenta para cá. Todo mundo que já ficou do lado de uma fogueira sentiu arder a pele e sentiu o vento que se forma. Ou seja, o ar quente sobe, o ar frio chega. Então não é o ar quente que está esquentando tua mão, ele vai lá para o alto. Quem está esquentando tua mão é a radiação eletromagnética que sai do fogo, ondas eletromagnéticas, e atinge a sua mão aqui. E a interação dessa radiação eletromagnética com os átomos da sua mão faz com que haja trocas de energia e os elétrons que formam os átomos da sua mão absorvem parte dessa energia e isso é convertido em calor para os átomos, aumentando a agitação térmica. Normalmente a onda eletromagnética mais comum na transferência de calor é a onda infravermelha. Então, transferência de calor por radiação é o calor sendo transferido por meio de ondas eletromagnéticas. Existem aparelhos hoje chamado termoscópio, onde ele consegue ver diferenças de temperatura gerando um contraste de cores. A gente chama o mapa de cores que o termoscópio faz de termograma. Esses termoscópios também são chamados de câmera térmica. Essa aqui é uma foto de uma câmera térmica, que é uma pessoa, provavelmente uma mulher pelo formato do seio aqui. E a gente está vendo diferentes cores. Cada cor dessa está dando um fluxo de calor. As regiões em azul são as que estão mais perdendo calor. Então, se ela perde calor, ela é representada em azul. Se perde menos calor, ela vai ficando vermelha. É o espectro do arco-íris. Só que mais azul quer dizer que perde mais calor. Então, aquela área está ficando mais fria. Mais vermelho está ficando mais quente. Então, a gente pode ver que nesta mulher aqui, esta região do seio está perdendo muito calor. Se está perdendo muito calor, é porque aqui tem alguma coisa gerando muito calor.
Então pode ser um tumor de mama ou coisa do tipo. E a gente vê diferentes partes do corpo. Aqui esse cara bebendo um refrigerante aqui. Quanto mais próximo do vermelho, significa que menos perde calor. Então a roupa dele está na faixa do verde azul, a pele está aqui, mas essa garrafa aqui, olha, está mais próximo do azul. Então essa garrafa aqui, não sei se a gente pode afirmar, a mão dele está em contato com a garrafa. Mas a garrafa perdeu o calor, então isso aqui está mais frio que o comum. Olha essa casa aqui, ó. Aonde ela perde? Eu falei que naquela termocâmera, onde estava azul, estava perdendo muito calor. Não, o contrário, né? Olhando aqui pela casa, a gente se situa melhor. Onde está azul, está perdendo pouco calor. Aonde está vermelho, está perdendo muito, tá? Então, desculpa, está ao contrário. Podemos voltar aqui. Então, aonde está vermelho, está perdendo muito calor. Aonde está azul, está perdendo pouco, tá? Então, aqui está perdendo pouco calor. Aqui a gente vê, isso aqui é uma casa com neve no telhado. Onde tem neve está muito frio, então perde pouco calor, fica azulado. As paredes do interior da casa ficam mais avermelhados. Como que essa termocâmera faz? Ela captura a radiação infravermelha e gera um mapa de cores por contraste da densidade da radiação. E aí você vê um termograma como este. A radiação, transferência de calor por radiação, obedece à lei de Stefan Boltzmann. A gente já estudou quando falamos de corpo negro. A gente sabe que todo bom absorvedor de radiação também é um bom emissor. E que um corpo negro é aquele que absorve toda a radiação incidente sobre ele. A gente usa o corpo negro para comparar as emissões com outros corpos. O corpo negro ele é um corpo idealizado e ele obedece à lei de Stefan Boltzmann. O que diz a lei de Stefan Boltzmann? Ela diz que a potência irradiada por um corpo é proporcional à quarta potência da temperatura. Proporcional à quarta potência da temperatura. E como que é escrita essa lei? A potência radiada é E sigma A sobre vezes T vezes A vezes T a quarta. E é chamado de emissividade. E o E é um número que varia entre 0 e 1. 1 quer dizer que ele emite todo o calor possível. Quem tem emissividade 1 é um corpo negro. Os corpos reais geralmente têm emissividade menor do que 1, tá? 0 seria um isolante perfeito e não deixaria nada de calor sair dele. Normalmente, a maioria dos corpos tem fator de emissividade entre 0 e 1. E isso depende da superfície do corpo. Como que ela está distribuída, como que tem a rugosidade, o material que é feito. Então, esse fator aqui tem que ser determinado experimentalmente. A é a área superficial do corpo. T é a temperatura absoluta e sigma é uma constante de proporcionalidade, conhecido como constante de Stefan Boltzmann. O sigma no sistema internacional, ele vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta. Bom, se um corpo irradia calor pela lei de Stefan Boltzmann, eu tenho aqui um corpo, esse corpo tem uma área, ele tem uma temperatura e ele tem uma emissividade.
Então, esse corpo, a potência radiada é dada por E sigma A T a quarta. Isso é quanto de calor o corpo irradia. Mas só que esse corpo também recebe calor do meio. O meio também manda calor para ele. Então, enquanto ele está irradiando, ele também está absorvendo calor. Então, esse corpo também está absorvendo o calor do meio. Esse aqui ele absorve. E esse aqui ele emite. Pergunto, qual é a potência líquida de calor nesse corpo? Se ele emitir mais do que absorve, sai calor desse corpo. Se ele absorve mais do que emite, a potência líquida é de entrar calor nesse corpo. Como que a gente calcula a potência líquida? Bom, toda emissão de calor por radiação obedece à lei de Stefan-Boltzmann. Então, eu tenho, essa aqui é a potência líquida do corpo, mas eu tenho a potência líquida aqui do meio, que é calculada do mesmo jeito. E sigma AT a quarta, mas para o meio. Quanto que é o líquido? É um menos o outro. Então, se a gente quer saber qual é a potência líquida irradiada por um corpo numa dada temperatura T, dentro de um ambiente numa temperatura T0, a potência líquida, que net em inglês é líquido, é E sigma A, temperatura do corpo a quarta menos a temperatura do ambiente a quarta. Supondo aqui a temperatura do corpo maior que a temperatura do ambiente. Senão ele não irradia. Então, esta é... Deixa eu só dar uma travada aqui mais um pouquinho. Deixa eu só... Tá aqui. Então, ó, a potência líquida é a lei de Stefan-Boltzmann aplicada ao corpo menos a lei de Stefan-Boltzmann aplicada ao ambiente. Um menos o outro. Ó. Olha esse problema. Uma placa de aço, quadrada e fina, de 10 centímetros de lado, é aquecida em uma forja a 800 graus Celsius. Se a emitividade é ou emissividade, ou emitância, mesma coisa. Se a emitividade é 0,6, ela não tem unidade. Qual a taxa de radiação de energia que a placa emite? Bom, eu tenho uma placa de aço de 10 centímetros de lado. Então, imagina uma placa assim. 10 centímetros de lado, ela é quadrada. 10 centímetros por 10 centímetros. Você coloca ela numa forja e aquece a 800 graus Celsius. Se a emitividade dela é essa, quanto que ela irradia? Bom, é só aplicar a lei de Stefan-Boltzmann. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, ela irradia por todos os lados. Então ela tem duas áreas aqui. Ela tem a área da superfície de cima. Ela tem esta área e ela irradia por aqui, mas também pela área da parte de baixo. Então, ela tem duas áreas, a área da parte superior e da parte inferior. Eu tenho que levar em conta os dois, porque ela irradia por essas duas áreas. Então, vamos ver. Então tá aqui, vou aplicar a lei de Stefan-Boltzmann. Potência irradiada é E sigma AT a quarta. E é 0,6. Sigma é a constante, 567, 10 a menos 8. A área é 10 centímetros por 10 centímetros, se ela é quadrada. Se ela é fina, eu vou desprezar a espessura.
10 centímetros por 10 centímetros é 0,1 metro por 0,1 metro. Está aqui a área. Só que eu tenho que multiplicar por 2, porque ela tem duas áreas, a superior e a inferior. Vezes a temperatura. É temperatura absoluta, está em graus Celsius, soma 273 que você tem em Kelvin. Eleva a quarta potência. Fazendo essa conta, a potência irradiada é de 901,9 watts. Tá aí. Olha esse outro. Calcular a perda líquida de energia de uma pessoa nua numa sala a 20 graus Celsius, admitindo que irradie como um corpo negro de área superficial de 1,4 metros quadrados na temperatura de 33 graus Celsius. Observação. A temperatura da pele é ligeiramente mais baixa que a temperatura interna do corpo, devido à resistência térmica da pele. O corpo humano lá dentro, 37 graus Celsius, mas a pele fica numa média de 33 graus Celsius, devido à resistência térmica da pele. Então, informação importante. Ele quer saber a perda líquida de energia. A pessoa irradia para o meio e absorve do meio. Então tem que fazer a diferença desses dois. O meio está 33 graus, o meio está 20 graus Celsius. E a pele está 33 graus Celsius. Admita que a pessoa irradie como um corpo negro, quer dizer que a emissividade é igual a 1. São informações importantes. Então, qual é a potência líquida? E sigma A, temperatura do corpo a quarta, menos a temperatura do meio a quarta. O E é 1, sigma 567, 10 a menos 8. A área do corpo humano, 1,4 metros quadrados. A temperatura da pele, 33 graus Celsius. Soma 273 eleva a quarta. Menos temperatura do meio, 20 graus Celsius. Soma 273 eleva a quarta. Faça essa conta. Potência líquida do corpo humano, ou seja, entre ele emitir e absorver, o líquido que ele emitiu foi de 110,94 watts. Bom, desde já eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até uma próxima. Obrigado.